Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre grandezas e unidades de medida. Aqui quem fala é a professora Paula Rocha e esse é mais um tópico de física. Vamos começar pensando, ou melhor, nos perguntando, o que é uma grandeza física? Bem, grandeza física é tudo aquilo que envolve medidas, ou seja, que pode ser medido. Por exemplo, massa, tempo, comprimento, temperatura, velocidade. Medir significa comparar quantitativamente uma grandeza física com uma unidade através de uma escala pré-definida. Verifica-se, então, quantas vezes a unidade está contida na grandeza que está sendo medida. Nas medições, as grandezas sempre devem vir acompanhadas de unidades. Como exemplos, podemos citar a grandeza massa, medida em quilograma, a grandeza comprimento, medida em metro, e a grandeza tempo, medida em hora. Há algum tempo atrás, as medidas das coisas não eram feitas com instrumentos, e sim se comparando com partes do próprio corpo. Por exemplo, se eu quisesse medir algum comprimento, eu poderia usar a polegada, o palmo, o pé, a jarda, o passo, a braça, o côvado e o cúbito, por exemplo. Bem, como as medidas do corpo humano apresentavam grandes variações para a medição do comprimento, optou-se então por um padrão relacionado à medida de 1/4 do meridiano terrestre, que dividido por 10.000 foi denominado de metro, que em grego significa medir. O padrão para o metro foi então construído em uma barra de platina, sendo que este hoje encontra-se exposto no Museu da França apenas para registro da história. Hoje o metro é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Nós vamos falar agora sobre os padrões que são adotados de forma internacional e compõem o sistema internacional. Bem, no nosso dia a dia, expressamos quantidades ou grandezas em termos de outras unidades que nos servem de padrão. Um bom exemplo é quando vamos à padaria e compramos 2 litros de leite ou 400 gramas de queijo. Na física, é de extrema importância a utilização correta das unidades de medida. Só que existe mais de uma unidade para a mesma grandeza. Por exemplo, 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, ou 0,001 quilômetro. Em alguns países, é mais comum a utilização de graus Fahrenheit ao invés de graus Celsius, como no Brasil. E isso porque, como não existia um padrão para as unidades, cada pesquisador ou profissional utilizava o padrão que considerava melhor. Isso gerou um grande problema nas comunicações internacionais. Como poderia haver um acordo quando não se falava a mesma língua? Para resolver esse problema, a Conferência Geral dos Pesos e Medidas criou o Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama de SI. Como grandezas padrão, o Sistema Internacional adotou o comprimento, com a unidade metro, símbolo M minúsculo, massa, com unidade quilograma, símbolo kg minúsculo, tempo, unidade segundo, símbolo S minúsculo, corrente elétrica, unidade ampere, símbolo A maiúsculo, temperatura termodinâmica, unidade Kelvin, símbolo K maiúsculo, quantidade de matéria, unidade mol e símbolo mol, intensidade luminosa, unidade candela, símbolo CD minúsculo. Para todas as grandezas, nós temos múltiplos e submúltiplos de suas unidades, que podem ser expressas em potências de 10, como quilo, 10 à terceira, como mega,
10 elevado a 6, o giga, 10 elevado a 9, ou submúltiplos como o por exemplo, que é o décimo de unidade, 10 elevado a menos 1, cent, 10 elevado a menos 2, mili, 10 elevado a menos 3, e assim segue. Agora, para medidas de comprimento, os múltiplos que nós mais usamos são os seguintes: decâmetro, hectômetro, quilômetro, e como submúltiplos, decímetro, centímetro e o milímetro, que têm suas equivalências para o metro. Agora, se tivermos uma medida de comprimento e quisermos converter para uma unidade posterior a ela, nós deveremos sempre multiplicar por 10. E se quisermos converter para uma unidade anterior, dividimos por 10. Para medidas de massa, a unidade que mais usamos é o grama. Como múltiplos da grama, nós temos o decagrama, hectograma e o quilograma, que é a unidade padrão do Sistema Internacional. Como submúltiplo do grama, nós temos o decigrama, centigrama e miligrama. Na tabela, nós vemos as devidas conversões entre as unidades de medida. Já o tempo, nós podemos expressar nas seguintes medidas, nas seguintes unidades: segundo, minuto, hora, dia, ano. E a relação entre as unidades de medida de tempo são as seguintes: se eu quiser transformar 1 minuto em segundo, eu tenho que multiplicar por 60, porque cada minuto contém 60 segundos. Para a hora, eu tenho 60 minutos. Um dia compõe 24 horas. Um ano, 365 dias. E se eu precisar fazer conversões entre unidades de medidas de tempo? Bem, se eu tiver o tempo expresso em horas, para passar para minutos, eu multiplico por 60. Se eu tiver em minutos para passar para segundos, eu multiplico por 60. Agora, se eu tiver a medida do tempo em segundos e quiser transformar para minutos, eu divido esse valor por 60. Se eu tiver a medida do tempo em minutos e quiser passar essa medida para horas, eu pego esse valor e divido por 60. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá! Nosso exercício diz o seguinte: uma mangueira plástica de jardim foi cortada em 3 pedaços com comprimentos iguais a 15 decímetros, 20 centímetros e 400 milímetros. Determinar o comprimento inicial da mangueira em unidade do SI. Bom, a unidade do Sistema Internacional padrão é o metro. Então, nós devemos escrever o seguinte: o comprimento inicial que o problema nos deu foi de 15 decímetros mais 20 centímetros mais 400 milímetros. Convertendo tudo para a unidade padrão, teremos 1,5 metro mais 0,20 metros mais 0,4 metros. Somando tudo, o resultado nos dá 2,1 metros. No número 2, nós temos o volume correspondente a 1 litro é, por definição, o volume de um cubo com aresta de 1 decímetro. Assim, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Qual é a capacidade em litro de uma piscina com medidas de 3 metros de largura, 8 metros de comprimento e 1,5 metro de profundidade? Bom, nós sabemos que 1 metro é igual a 10 decímetros. Então, nós vamos converter as medidas que a gente tem todas para decímetros. Dessa forma, nós teremos, para a largura, 3 metros passamos a ter 30 decímetros, comprimento de 8 metros passou a ser 80 decímetros, profundidade de 1,5 metro passou a ser 15 decímetros. Como nós queremos saber o volume da piscina, nós temos que multiplicar as 3 grandezas: largura, comprimento e profundidade. Para achar o volume, então, teremos 30 vezes 80 vezes 15, dá o total de 2.415 decímetros cúbicos. Então, 2.415 litros. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!